Vamos olhar para algum infográfico sobre esta questão dos preços dos combustíveis, informação que vai ser brevemente já projetada na tela para compreendermos os custos que estão a incorrer as gasolineiras neste processo de importação de combustíveis. Importa também referir que os três pressupostos para a fixação dos preços de combustíveis neste momento mostram de fato que há condições para o governo moçambicano aumentar os preços dos combustíveis. Para falarmos daquilo que é a evolução do preço do mercado internacional, embora já haja uma ligeira descida do preço do combustível no mercado internacional, e também temos outro pressuposto que tem a ver com a inflação, que mostra uma tendência de aceleração, e também a questão do câmbio, embora haja uma estabilidade cambial, uma situação em que o FMI não concorda com o câmbio que é aplicado em Moçambique, mas o certo é que há uma estabilidade cambial. Portanto, são os três pressupostos para a fixação dos preços dos combustíveis. Vamos à informação na tela sobre alguns custos que as gasolineiras incorrem nesse processo de importação de combustível, período antes da guerra e depois o pico dos custos que foi verificado no mês de abril. Portanto, vamos olhar aquilo aqui que é portanto, o custo de frete. Portanto, o frete antes mesmo daquilo que era a guerra que se verifica no Médio Oriente, custava apenas $5. Neste momento, olhar para aquilo que foi o pico registrado para o mês de abril, dos $5 passou para $13,70. Portanto, este é o custo de frete de importação dos combustíveis neste momento. Isso vai, de certa forma, ser repassado para o consumidor final depois de feitas todas as contas que, de certa forma, influenciam naquilo que é a estrutura de fixação dos preços dos combustíveis para o mercado moçambicano. Vamos ao próximo slide para compreendermos também os outros custos que incorrem sobre as gasolineiras neste processo de importação de combustíveis que vai ter impacto para o consumidor final. Tudo indica para a primeira semana de maio ou mesmo já na segunda quinzena de maio vamos ter os novos preços dos combustíveis, faltando saber qual será a magnitude do aumento destes mesmos preços. A outra informação, aquilo que é a faturação, a fatura de importação de combustível. Antes mesmo da guerra, o preço médio daquilo que era o custo para a importação de combustível era de $80 milhões. Este preço aumentou para $232 milhões, o pico registrado para o mês de abril de 2026. Portanto, é uma subida muito significativa naquilo que é o preço, o custo para a importação dos combustíveis de Moçambique. Vamos ao último slide para ainda continuarmos a olhar para aquilo que está por detrás destas mexidas que vão se fazer nos preços dos combustíveis em Moçambique, muito por conta daquilo que é a conjuntura internacional, olhar para esta guerra no Médio Oriente. A informação, os custos de importação de combustíveis aumentaram com a guerra no Médio Oriente. O governo alerta que fará um reajuste em alta nos preços em breve. Portanto, esta é a informação que temos a partilhar realmente aquilo que são os pressupostos que vão nortear a subida dos preços dos combustíveis em Moçambique, muito por conta daquilo que são os impactos da guerra no Médio Oriente. Falhou o acordo de paz para este final de semana. Portanto, os 15 dias que foram dados tanto pelo governo dos Estados Unidos e também pelo regime do Irão, não chegou-se ao acordo de paz. Isso para dizer que os preços de combustíveis, depois deste anúncio que foi feito de que haveria uma possível paz encontrada entre os dois países, não será observado. Isso fará com que, de fato, os preços de combustíveis voltem a disparar no mercado, embora para o dia de hoje tenhamos preços abaixo já de $100, mas muito ainda acima dos preços que verificavam-se antes do início desta guerra no Médio Oriente.